Oi pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais um vídeo que o Espírito Santo ministra o teu coração. Fala assim, doce Espírito Santo, ministra o meu coração, traz as verdades de Deus, traz a sua revelação, em nome de Jesus, amém, amém? Nós vamos falar hoje como não ser dominado pelo medo, como vencer o medo. Os dias de hoje, nós vemos o medo, o pânico, querendo dominar a mente, dominar casas, dominar famílias, dominar pessoas, e nós precisamos entender que muitas vezes nós queremos tirar o medo, sai medo, eu não quero sentir medo, eu não quero ter o medo, quando nós devemos confrontar aquilo que está causando medo. Eu quero dizer uma coisa para você, o medo é uma arma do diabo para te impedir de avançar mais no que Deus tem para você. O medo é uma arma do diabo que te impede de confiar em Deus. É uma arma que o diabo usa e ele atinge a mente, o coração das pessoas. As pessoas não conseguem confiar em Deus, elas até esquecem do poder de Deus, do quanto Deus guarda, da proteção de Deus. Eles apenas sentem esse medo. Porque os seus ouvidos, porque os seus olhos, porque a sua mente está sendo bombardeado por esse espírito de medo. Nós vemos hoje na TV, em qualquer canal que você abra, vão estar falando sobre algo que vai te causar medo, com certeza. É hospital, é pessoa morrendo, são covas sendo abertas, e isso tem entrado como pânico na vida das pessoas. E eu imagino quanto isso entristece o Senhor, sabe por quê? Porque toda vez que nós deixamos o medo dominar a nossa vida, nós estamos declarando que nós não confiamos no poder de Deus e o quanto nós somos guardados por Ele. E pensa comigo, se seu filho chega para você, tá com medo de alguma coisa, você fala, mamãe tá aqui, o papai tá aqui, nós estamos cuidando de você, filho, não fica com medo. Tem a fase do medo da criança, não é? Porque é coisa nova. Então a criança começa a ficar com medo e você fala, imagina a criança ficar berrando, berrando, gritando, não te ouve, não te entende, só fala que tá com medo. Quanto mais ela grita, menos ela vai ouvir a tua voz. Quanto mais nós nos apavoramos com o medo, menos nós vamos ouvir a voz de Deus. E eu imagino quanto você, como pai ou mãe, isso iria te entristecer. Falar, filha, a mamãe tá aqui, você não acredita, você não conhece a mamãe já deixou você sozinho? A mamãe já deixou acontecer alguma coisa com você? E quando nós pensamos em Deus, a palavra de Deus diz assim, ó, se vocês que sois maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial não vos dará o que pedirem, não vos dará coisas boas. Então, o diabo, ele vem atormentar. Muitas vezes a gente fica pensando assim, eu quero ser ensinado a não sentir medo, eu quero ser ensinado, sabe o que é a verdade? Nós devemos entender a não ser dominado pelo medo, porque o medo nós vamos sentir. Porque é uma arma do diabo para querer nos paralisar. Mas nós temos que entender o que eu vou fazer quando o medo vem. O que eu vou fazer quando o diabo ele vem atormentar minha mente? Sabe, quando alguém tá armando uma cilada para uma outra pessoa, né? Às vezes a gente vê em filme, outra pessoa, quando ela sabe que tá armando a cilada, ela já se prepara para o que vai ser preparado para ela, não é? Eu vejo que a nossa adoração, que foi o que eu falei no vídeo anterior, interrompe os planos do diabo a nosso respeito. E quando nós compreendemos o poder de Deus, nós entendemos a morte de Jesus na cruz, nós compreendemos que interrompeu isso de medo que o diabo está dando hoje. A morte de Jesus lá na cruz foi para que hoje você não deixasse o medo te dominar, para que você dissesse, eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus poderoso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós vamos sentir medo, gente, porque se nós não sentíssemos, nós não iríamos precisar de Jesus. Se a nossa vida fosse tudo perfeita, para que a morte de Jesus na cruz? Jesus morreu na cruz para que hoje esse medo que tenta te afrontar, te confrontar e te machucar fosse quebrado em nome de Jesus. Amém? Nós temos que compreender o quanto o diabo, junto com o medo, gente, vem o pânico. E o quanto o diabo quer cada vez fazer a pessoa se afundar mais. O quanto o diabo quer fazer, cada vez parece que hoje é algo que te causava um pouquinho de medo, amanhã já tá pior. Eu lembro que numa reunião foi uma moça, nós fazemos cultos aqui, agora não por causa que, né, a gente tá esperando esse tempo passar, que vai passar no nome de Jesus, mas nós fazemos conferências na área de cura, de libertação. Eu lembro de uma jovem que foi lá
e falou que há 4 anos ela não saía da porta da casa para pegar carta na frente da casa. Ela viu um pânico de medo, um pavor. Para ela ir naquela reunião foi a maior batalha. E lá naquela noite, Deus libertou. Existem libertações instantâneas de opressões malignas, possessões malignas mesmo, mas existem também as opressões que vêm sobre a sua mente. Ela deu lado. Ela deu lado ao medo, ela aceitou o medo, ela aceitou o pânico. E isso começou a cada vez piorar a vida dela, cada vez ela sentir menos suficiente. Então o medo não começou, ela não acordou um dia, tô com medo de ir na frente da minha casa. O diabo é sutil, ele foi colocando um pouquinho, ela foi aceitando, ela não confrontou o medo e ela foi deixando, até que chegou uma hora que não havia mais o controle. E ali houve uma libertação e ela saiu totalmente transformada daquele lugar. E até hoje ela entra em contato com a gente. Até hoje a gente posta as coisas, ela comenta, ela compartilha, ela fala, porque ela viveu o que Jesus fez. Jesus pode te libertar desse medo. É Jesus que quebra isso que está causando medo em você. Amém? Nós queremos tirar o medo pela nossa força. E não é assim que vai acontecer. Amém? Eu tô dando uma olhadinha aqui porque eu quero falar toda a sequência certinha. Nós vemos na Bíblia que tem Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissim, que são os nomes de Deus. Né? Um é o Deus da provisão, o Deus da cura, e tem o El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. Eu achei tão lindo isso aqui que explica, eles falam assim, que indica o poder de Deus enquanto Criador. El Shaddai indica um poder de forma geral, referindo-se que não há impossível. Quando você fala El Shaddai, você fala do Deus Todo-Poderoso, que não há impossível. O diabo pode me falar, mas tá difícil a situação. Mas vai acontecer isso com você. E se acontecer isso? Olha o que está acontecendo. E se chega na sua casa essa pandemia? E se você morre e deixa seus filhos? Gente, tem pastores, tem pessoas que a gente sabe que é de Deus, mas estão nos procurando, falando assim, eu estou entrando em estado de choque se eu morro e deixo minha família. Olha o que o diabo está causando. Então ele tem que confrontar, fala, diabo, o que você está falando isso daí? Os meus dias são contados, Deus me deu a vida e Ele sabe quando Ele vai tirar. Nós temos que ter cuidado, temos que nos cuidar, que fazer tudo que precisa ser feito, temos. Mas nós temos que entender que nós temos um Deus Todo-Poderoso, que nos protege, que nos guarda. A palavra lá em Salmos diz que Ele nos esconde, existe o esconderijo do Altíssimo, existe as asas, a proteção. Ler a palavra de Deus te fará confrontar o medo e vencê-lo. Porque é a palavra de Deus que vence. Sabe, coragem, quando a gente fala, seja corajoso, não é ausência de medo. A palavra de Deus diz sobre sermos corajosos, ser corajoso. E não fala ser corajoso para o que não tem medo. Né? Se você vai agora almoçar, jantar algo bem gostoso, comer um doce que você gosta, você não precisa ter coragem para comer aquele doce. Não é? Se é a comida que você pensa na comida que você mais gosta e agora você fala, eu preciso ter tanta coragem para comer aquilo. Não precisa. Você não precisa ter coragem para aquilo que te faz bem, para aquilo que te... A coragem é diante do medo, é você confrontar o medo. É você falar assim, opa, o que eu tô sentindo? Por que eu tô sentindo isso daqui? Eu não aceito sentir isso. Eu lembro que uma fase da minha vida, não distante, e ainda o diabo tenta dessa forma, e preste atenção, algo que você venceu, o diabo vai continuar tentando, então permaneça firme. E eu lembro que eu passava uma semana com medo de alguma coisa, eu falava com Deus, e às vezes para dormir eu ficava pensando naquilo, ficava repreendendo, Deus, eu não vou pensar nisso, tá tudo ok, tudo... Passava. Eu começava a falar a palavra, declarar. Daqui a pouco vinha um outro tipo de medo. Eu percebia que o medo começou a ser muito constante na minha vida. Então, eu vencia uma coisa aqui, já aparecia outra aqui, eu vencia uma aqui, já aparecia... Porque eu estava dando muito lado. E uma coisa que nós temos que entender é que quando nós oramos, nós agimos contra o diabo, ok? Quando você ora, você age contra ele. Quando acontece um problema e depois você age, você está reagindo a uma ação do diabo na sua vida, ok? Então, aconteceu alguma coisa na sua vida e agora eu vou orar. Você reagiu a algo que o diabo fez. Quando nós temos uma vida de oração, nós já cancelamos muitas ideias do diabo que nós não vamos precisar reagir ao que ele fez, ele nem vai fazer.
Então, muitas coisas, causas de medo que podem vir na sua vida, se você se consagra a Deus, se você sela a sua mente, se você sela o que você vê, se você sela o que você fala, já vai anular muitas estratégias de medo do diabo na sua vida. Deixa eu falar uma coisa, muito medo que o diabo coloca nunca vai acontecer na vida das pessoas, nunca. E se acontecer, não vai ser do tamanho que ele colocou o medo para elas. Tem pessoas que sofrem por coisa que nunca vai acontecer. E muitas sofreram por coisas que até aconteceram, mas elas deixaram tão grande aquela consequência, tão grande a coisa, e não foi nada daquilo. Não tenha medo de se alegrar no Senhor. Não tenha medo de querer mais o Senhor, de conhecer o Senhor. A palavra de Deus diz, vigiar e orar. Por que Deus fala isso pra gente? Vigie e ore. Me busque, bata. Você percebe que sempre a palavra de Deus está falando assim, venham, fiquem pertinho de mim. Ore, vigie sem cessar, ore. Gente, coloca louvor na tua casa. Já acorda falando com o Senhor. Se você já acorda falando com o Senhor, pode ter certeza que um monte de estratégia do diabo para o seu dia já foi cancelado no nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus em Isaías 41:10 diz assim, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Olha o que a palavra de Deus diz, gente. Cola esses versículos na sua parede. Se você vê que o medo está te atormentando muito, começa a colar. Não temas, porque eu sou com você. Nós temos o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E você viu, são em todas as áreas. Não há impossível para ele. Salmos 34:4 diz assim, busquei o Senhor, ele me respondeu, livrou-me de todos os temores. Comece a escrever versículo na parede da sua casa. Pega lá versículos a respeito do medo. Começa a colar, começa a se encher da verdade de Deus. E para a gente terminar, Romanos 12:2 diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sempre pensei assim, eu recebi Jesus, pronto, eu vou viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E quando eu fui compreender esse texto, ele diz assim, não se conforme com esse século, primeira coisa, mas transforme pela renovação da sua mente. Não conforme com o século, transforme a sua mente, para que você assim experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esse não se conforme não é assim, eu estou inconformado com o mundo. Eu não acredito que o mundo está assim. O não se conforme é não se molde, não fique na mesma forma do mundo. A forma do mundo está em pânico, o mundo está em pânico, o mundo está com medo, o mundo está em choque. Não fique nessa forma. Mas antes, renove, transforme a sua mente. Como? Deus sabe todos os meus dias. Eu vou me guardar, vou me proteger, vou orar pela minha família, vou ungir as portas da minha casa, vou me proteger, me cobrir pelo sangue do Cordeiro. Nós temos armas poderosas que o Senhor deixou. Se enche do Espírito Santo e pronto, e põe um louvor e vai curtir sua família e vai dar risada, independente do que seja. Talvez fale, Pri, mas é difícil. Eu entendo, eu falei pra você. Eu passava cada semana, era um tipo de medo, parecia, sei lá, dava até pra dar o nome. E os monstrinhos queriam ficar na minha cabeça. Só que chega uma hora sem falar, opa, chega. Quem manda aqui é o Espírito Santo, chega. Dá um basta. A Bíblia ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã. O Jornal de Amanhã pode trazer um monte de má notícia para vocês. A Bíblia, ela traz boas notícias. A Bíblia diz, não temas. O Jornal de Amanhã pode trazer um monte de coisa. A Bíblia diz, eu sou contigo. O Jornal de Amanhã pode falar, o mundo tá... A Bíblia diz, eu venci o mundo. Não tem como, gente. E a volta de Jesus está próxima. Cada vez mais as coisas vão querer nos atormentar. Se encha da verdade de Deus. Amém? Não fique lutando para não ter medo, mas confronte ele e coloque ele no lugar dele. Porque o teu lugar é o lugar debaixo da proteção do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, que até o diabo tem que se render. Amém? Amo vocês. Deus abençoe a vida de vocês, que o Espírito Santo fale no teu coração. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Curte, comente. Amo ler os comentários. Compartilhe esse vídeo com pessoas que talvez se abriram com você e falaram do medo delas. Amém? Deus abençoe. Amo vocês. Beijo.